Você sente que poderia estar muito mais longe, mas não está, e no fundo você sabe disso. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade. É porque você continua fazendo coisas que te mantêm exatamente no mesmo lugar. E eu vou ser direto com você. A maioria das pessoas nunca muda de vida porque nunca segue um código. Elas vivem no impulso, no conforto, na emoção do momento. E isso mantém qualquer um travado. E o pior, elas acham que estão fazendo o certo. Elas acham que precisam de mais tempo, mais motivação, mais clareza. Quando na verdade o problema é muito mais simples. Elas não fazem o que já sabem que precisam fazer. E é isso que separa quem cresce de quem continua no mesmo lugar. Mas existem algumas regras simples que, se você aplicar de verdade, mudam completamente a forma como você age, como você é visto e o rumo da sua vida. Só que quase ninguém consegue seguir até o final. E você já vai entender por quê. A primeira é simples, mas difícil de aceitar. Pare de se opor ao caminho. Você já sabe o que precisa fazer. Não precisa de mais motivação, nem de mais conselho. Você precisa parar de negociar consigo mesmo. E essa negociação é silenciosa. Ela acontece quando você fala só mais 5 minutos. Quando decide deixar para depois, quando evita algo desconfortável. Parece pequeno, mas é isso que está destruindo o seu progresso. Sabe quando você fala que vai começar e não começa? Quando sabe que precisa fazer algo difícil e adia? Isso não é falta de tempo, é você se sabotando em silêncio. E enquanto você continuar fazendo isso, nada muda, porque não é o conhecimento que muda a sua vida, é a execução. E execução exige uma coisa que quase ninguém tem hoje: agir sem discutir com a própria mente. Enquanto você pensa, alguém com menos talento já começou. E aqui está o detalhe que ninguém te fala. Quanto mais você adia, mais difícil fica começar. Porque você treina seu cérebro a evitar o que importa. Nos estudos, isso aparece quando você sabe que precisa estudar, mas fica esperando estar com vontade, organiza tudo, assiste vídeos, mas não senta para fazer o que precisa. No trabalho, aparece quando você sabe o que precisa ser feito, mas fica enrolando, adiando decisões ou ocupando seu tempo com coisas que não fazem diferença. A segunda regra vai contra tudo que você está acostumado. Pare de buscar prazer o tempo todo. É aqui que a maioria das pessoas se perde sem perceber. Hoje, tudo ao seu redor foi feito para te distrair, para te dar pequenas doses de prazer o dia inteiro. E isso parece inofensivo, mas não é. Porque cada vez que você foge do desconforto, você fica mais fraco. Cada vez que escolhe o fácil, você se afasta do que realmente importa. E o problema é que isso vira um padrão. Você começa a não tolerar mais esforço, não tolera tédio, não tolera dificuldade. Tudo precisa ser rápido, fácil e agradável. Só que a vida real não funciona assim. Pessoas que vivem buscando prazer o tempo todo nunca constroem nada sólido. Elas só vivem apagando o próprio vazio. E quanto mais fazem isso, mais vazios se sentem. Existe uma diferença enorme entre prazer e satisfação. Prazer é imediato e passageiro. Satisfação vem depois do esforço e dura muito mais. Se você quer mudar, precisa aprender a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade. Principalmente quando não tem vontade. Nos estudos, isso aparece quando você troca uma tarefa importante por celular, vídeo ou qualquer distração, sempre buscando algo mais fácil. No trabalho, aparece quando você evita tarefas difíceis, não assume responsabilidades e se mantém apenas no que é confortável. A terceira regra é uma das mais libertadoras. Pare de depender de coisas externas. E aqui não é só sobre dinheiro ou bens, é sobre aprovação, status e o que os outros pensam de você. E esse é um dos vícios mais perigosos que existem, porque ele é invisível. Você acha que está sendo social, educado, adaptável, mas na verdade está se anulando. Você começa a medir cada palavra, cada atitude, cada decisão com base na reação dos outros. E sem perceber, deixa de ser você. E quando isso acontece, você perde presença, perde autenticidade e perde respeito, porque ninguém respeita quem vive tentando agradar. E aqui está um ponto importante.
As pessoas não falam isso para você. Elas não dizem eu não te respeito. Elas apenas demonstram, interrompem você, ignoram sua opinião, não levam você a sério. Quando você para de depender disso, algo muda. Você começa a se posicionar diferente, falar diferente, se comportar diferente. E isso muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. Nos estudos, isso aparece quando você deixa de participar, perguntar ou se posicionar por medo do julgamento. No trabalho, aparece quando você evita dar opinião, não assume responsabilidade ou deixa de crescer para não desagradar alguém. A quarta regra é pesada, mas necessária. Pare de carregar arrependimento. Isso prende mais gente do que fracasso. Muita gente não está travada pelo presente, está travada pelo passado. Fica revivendo situações, pensando no que deveria ter feito, no que poderia ter dito, no que faria diferente. E isso consome energia todos os dias. Mas pensa comigo, isso muda alguma coisa? Não muda. Você não pode voltar no tempo, não pode alterar o que já aconteceu, mas pode decidir o que faz a partir de agora. Só que enquanto você fica preso nisso, você não avança. Arrependimento não te melhora, só te paralisa. E quem vive olhando para trás nunca constrói nada à frente. Quem cresce aprende rápido e segue rápido. Erra, ajusta e continua, sem drama, sem apego, sem carregar peso desnecessário. Nos estudos, isso aparece quando você vai mal em uma prova e fica preso nisso em vez de ajustar e melhorar. No trabalho, aparece quando você comete um erro e passa mais tempo se culpando do que evoluindo. E a quinta regra talvez seja a mais importante de todas. Pare de viver com medo. Se você não entender isso, nada muda. Medo de errar, medo de julgamento, medo de se expor, medo de perder. Esse medo parece pequeno, mas controla tudo. Ele define o que você tenta, o que você evita e até quem você se torna. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade. Fracassa porque não age, e não age por medo. E o mais perigoso é que isso vira um hábito. Você se acostuma a evitar, se acostuma a se calar, se acostuma a não tentar. E quando percebe, está vivendo muito abaixo do que poderia. As pessoas que você admira não são aquelas que não sentem medo. São aquelas que agem apesar dele. E isso muda tudo. Nos estudos, isso aparece quando você evita participar, apresentar ou tentar por medo de errar. No trabalho, aparece quando você não se posiciona, não assume desafios ou evita crescer por medo de falhar. Agora pensa comigo. Quantas decisões você já deixou de tomar por medo? Quantas vezes você se calou? Quantas oportunidades você ignorou? É isso que está te travando. Não o mundo, não as pessoas, você. E aqui vai a parte mais importante de tudo isso. Entender isso não muda nada. Porque daqui a 30 dias, duas coisas podem acontecer. Ou você continua exatamente do mesmo jeito, com as mesmas desculpas, os mesmos hábitos e os mesmos resultados. Ou você decide levar isso a sério e começa a agir diferente a partir de hoje. Não perfeito, não motivado, mas consistente. Porque no final, não é sobre saber mais, é sobre agir melhor. E a diferença entre quem muda de vida e quem continua no mesmo lugar quase sempre está nisso, na decisão de parar de adiar e começar. Se isso aqui fez sentido para você, não foi por acaso. Se inscreve no canal, porque esse é o tipo de conteúdo que vai continuar te empurrando para frente. Obrigado por assistir até o final, nos vemos no próximo vídeo.